Bem-vindos ao nosso canal, um espaço dedicado a proporcionar conteúdo informativo e relaxante para ajudar você a adormecer com mais facilidade. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldade para pegar no sono e por isso criamos vídeos que são intencionalmente monótonos e informativos, ajudando a acalmar a mente e preparando você para uma noite de sono tranquila. Neste vídeo, vamos explorar um tema curioso e abrangente: escadas. Vamos abordar diversos aspectos sobre elas, desde sua história e diferentes tipos, até seu uso na cultura popular e simbolismo. Nosso objetivo é proporcionar um conteúdo interessante, porém relaxante, que ajude você a desligar dos pensamentos do dia a dia e mergulhar em uma jornada informativa e tranquila. Prepare-se para aprender tudo sobre escadas de uma forma calma e metódica. Sente-se confortavelmente, feche os olhos se desejar e permita que a nossa narração suave guie você por este tema fascinante. Esperamos que você desfrute do vídeo e que ele ajude você a ter uma boa noite de sono. História das escadas. As escadas têm uma longa e fascinante história que remonta às civilizações antigas. Na Grécia Antiga, as escadas eram muitas vezes feitas de mármore e adornadas com esculturas detalhadas. Eram usadas em templos, teatros e outras construções importantes. Essas estruturas não só serviam a um propósito funcional, mas também demonstravam a habilidade artística e arquitetônica da época. Na Roma Antiga, as escadas também desempenhavam um papel crucial na arquitetura. Podiam ser encontradas em edifícios públicos, como anfiteatros e aquedutos, e eram feitas de pedra e mármore. As escadas romanas eram projetadas para durabilidade e estética, refletindo a grandeza e o poder do Império Romano. Durante a Idade Média, as escadas em espiral se tornaram populares, especialmente em castelos. Esse design compacto permitia economizar espaço e proporcionava uma defesa adicional contra invasores, pois era mais fácil de defender uma escada estreita e curvada. As escadas medievais eram geralmente construídas de pedra, refletindo a robustez e a funcionalidade necessária para a época. Com a chegada da Renascença, as escadarias começaram a ser vistas como símbolos de poder e riqueza. Famílias nobres construíam escadarias grandiosas em suas residências, com degraus largos e balaustradas ornamentadas. Esses elementos arquitetônicos serviam tanto a um propósito funcional quanto a um demonstrativo, mostrando o prestígio e a opulência dos proprietários. Durante a Revolução Industrial, a invenção das escadas rolantes revolucionou o transporte em ambientes públicos. Em 1897, Jesse W. Reno patenteou a primeira escada rolante, que foi instalada no metrô de Nova York. As escadas rolantes facilitaram a mobilidade em shopping centers, estações de metrô e aeroportos, permitindo que grandes volumes de pessoas se movimentassem de forma mais eficiente. Nos tempos modernos, as escadas continuaram a evoluir com avanços tecnológicos. As escadas automáticas, por exemplo, ajustam a altura dos degraus de acordo com a necessidade do usuário, proporcionando conveniência e segurança. Escadas suspensas que parecem flutuar no ar são uma maravilha da engenharia moderna, sendo populares em residências de alto padrão e espaços comerciais sofisticados. Tipos de escadas e seus usos. Escadas de madeira são clássicas e estéticas, populares em residências e edifícios históricos. A madeira proporciona um toque quente e natural ao ambiente. Existem muitos estilos de escadas de madeira, desde designs simples até os mais elaborados e ornamentados. Escadas de metal, por outro lado,
são conhecidas por sua durabilidade e resistência. Escadas de concreto são robustas e versáteis. Elas podem ser moldadas em várias formas e tamanhos, permitindo designs arquitetônicos criativos. São comuns em edifícios residenciais e comerciais, bem como em espaços públicos. Sua durabilidade e baixo custo de manutenção as tornam uma escolha prática. Escadas de vidro proporcionam um visual moderno e elegante. As escadas em formato de caracol são uma solução prática e esteticamente agradável para espaços pequenos. Elas ocupam menos espaço do que escadas retas e podem ser projetadas para se integrar harmoniosamente ao ambiente. Escadas em caracol são ideais para sótãos, mezaninos e outros locais onde o espaço é limitado. Escadas rolantes, inventadas por Jesse W. Reno em 1897, revolucionaram o transporte em ambientes públicos. Elas permitem a movimentação eficiente de grandes volumes de pessoas em locais como shopping centers, estações de metrô e aeroportos. Escadas rolantes são uma parte essencial da infraestrutura de transporte público moderno. Escadas suspensas criam uma sensação de leveza e fluidez no ambiente. Os degraus parecem flutuar no ar, fixados diretamente na parede ou suportados por cabos de aço. Esse design inovador é popular em espaços contemporâneos, onde a transparência e a luz natural são valorizadas. Escadas de vidro são uma escolha elegante para ambientes modernos. Escadas de emergência são componentes vitais na segurança de edifícios altos e complexos. Projetadas para evacuação rápida, essas escadas são construídas com materiais resistentes ao fogo e equipadas com iluminação e sinalização de emergência. A manutenção regular dessas escadas é essencial para garantir sua funcionalidade em situações de perigo. Escadas retráteis são uma solução prática para acessar sótãos e outros espaços elevados que não são usados com frequência. Essas escadas podem ser facilmente dobradas e guardadas quando não estão em uso, economizando espaço. Elas são ideais para residências com pouco espaço disponível, proporcionando uma solução eficiente e compacta. Escadas móveis são extremamente úteis em locais onde a flexibilidade é importante, como bibliotecas, armazéns e oficinas. Equipadas com rodas e mecanismos de travamento, essas escadas podem ser facilmente movidas e fixadas conforme necessário. Elas permitem acessar prateleiras altas e áreas de difícil alcance de maneira segura e eficiente. Escadas na cultura popular. Escadas aparecem frequentemente na cultura popular, sendo usadas como metáforas e símbolos em músicas, filmes e literatura. Uma das músicas mais icônicas que mencionam escadas é Stairway to Heaven, da banda Led Zeppelin. Lançada em 1971, a canção se tornou um hino do rock clássico. A letra fala de uma mulher que está comprando uma escada para o céu, sugerindo uma busca espiritual ou filosófica. Outra música famosa é Up the Ladder to the Roof, das The Supremes. Lançada em 1970, a canção fala sobre escapar para um lugar onde os problemas do mundo não podem segui-los. A escada aqui simboliza uma jornada para um lugar de paz e liberdade, longe das preocupações terrenas. A música utiliza a escada como uma metáfora para ascensão e alívio. No cinema, as escadas também desempenham papéis memoráveis. Um exemplo icônico é a escadaria do Museu de Arte da Filadélfia no filme Rocky. A cena em que o personagem principal, Rocky Balboa, corre até o topo da escadaria e levanta os braços em triunfo é uma das mais reconhecidas na história do cinema. A escadaria representa a superação de obstáculos e a conquista de objetivos. Em literatura, as escadas são usadas para criar atmosfera e simbolismo. No livro Alice no País das Maravilhas,
de Lewis Carroll, Alice encontra escadas que levam a lugares misteriosos e inesperados, reforçando o tema de exploração e descoberta. As escadas contribuem para o sentimento de maravilha e aventura na narrativa. Na mitologia, as escadas também têm significados simbólicos profundos. Na mitologia nórdica, a ponte Bifrost, que conecta a terra, Midgard, ao reino dos deuses, Asgard, pode ser vista como uma escada entre os mundos. Esse símbolo reflete a conexão entre o humano e o divino, um tema comum em muitas culturas e religiões. O uso de escadas na cultura popular destaca seu poder como símbolo de progresso, ascensão e transformação. Seja na música, no cinema ou na literatura, as escadas continuam a capturar a imaginação e a inspirar metáforas poderosas. Escadas e simbolismo. O simbolismo das escadas varia entre diferentes culturas e contextos. Em muitas tradições religiosas, as escadas representam a ascensão espiritual. Na Bíblia, a escada de Jacó é um exemplo famoso. Em seu sonho, Jacó vê uma escada que vai da terra ao céu, com anjos subindo e descendo. Esta visão simboliza a conexão entre o divino e o mortal e a possibilidade de ascensão espiritual. Em sonhos e interpretações psicológicas, escadas frequentemente simbolizam progresso e desenvolvimento pessoal. Subir escadas pode representar o alcance de novos níveis de compreensão ou realização, enquanto descer escadas pode simbolizar introspecção e exploração do subconsciente. O movimento em escadas muitas vezes reflete a jornada interior do sonhador. Na arquitetura, escadas podem simbolizar poder e status. Em muitos edifícios históricos, como castelos e palácios, escadas grandiosas eram construídas para impressionar e demonstrar a importância dos proprietários. Escadas largas e ornamentadas eram vistas como sinais de riqueza e prestígio, além de serem funcionais. Em culturas asiáticas, escadas também têm significados simbólicos. No Feng Shui, a posição das escadas em uma casa pode influenciar a energia, qi e a sorte dos moradores. Escadas bem posicionadas podem promover boa fortuna e saúde, enquanto escadas mal posicionadas podem causar desequilíbrio e problemas. A escada também é usada como uma metáfora para a superação de desafios e obstáculos. Na linguagem cotidiana, expressões como subir os degraus do sucesso ou galgar posições utilizam a imagem da escada para representar progresso e conquista. Essas metáforas refletem a associação universal das escadas com o avanço e a ascensão. A manutenção de escadas também se beneficiou dos avanços tecnológicos. Sensores podem monitorar a estrutura da escada, detectando vibrações e desgastes que indiquem a necessidade de reparos, garantindo a segurança dos usuários. A sustentabilidade também influencia o design de escadas modernas. Materiais ecológicos, como madeira de reflorestamento e tintas naturais, reduzem o impacto ambiental. Design e arquitetura. As escadas são elementos fundamentais no design e na arquitetura. Elas conectam diferentes níveis de um edifício, servindo tanto a funções práticas quanto estéticas. Em muitos projetos arquitetônicos, as escadas são o ponto focal, destacando-se como elementos de design impressionantes. A escolha dos materiais e o estilo das escadas podem transformar completamente o ambiente. Escadas de madeira oferecem um toque de calor e naturalidade, enquanto escadas de metal e vidro proporcionam um visual moderno e elegante. A combinação de diferentes materiais permite criar escadas únicas que refletem o estilo e a personalidade do espaço.
Em edifícios históricos, escadas grandiosas e ornamentadas são preservadas como parte do patrimônio arquitetônico. No design contemporâneo, a estética das escadas é tão importante quanto sua funcionalidade. Arquitetos e designers buscam criar escadas que sejam verdadeiras obras de arte, utilizando materiais de alta qualidade e incorporando tecnologias modernas. A iluminação embutida nos degraus ou corrimãos pode melhorar a visibilidade e adicionar um toque de modernidade ao design. Com o avanço da tecnologia, surgiram inovações significativas no design de escadas. As escadas automáticas ajustam a altura dos degraus de acordo com a necessidade do usuário, proporcionando máxima conveniência e segurança. Escadas inteligentes, equipadas com sensores de movimento e iluminação automatizada, são exemplos de como a tecnologia está sendo integrada ao design de escadas. Materiais modernos, como aço inoxidável e vidro temperado, são amplamente utilizados em projetos de escadas contemporâneas. Esses materiais não só oferecem durabilidade e resistência, mas também contribuem para um visual limpo e sofisticado. As escadas de vidro, em particular, são populares em espaços comerciais e residenciais de alto padrão, criando uma sensação de abertura e luminosidade. Escadas suspensas são um exemplo impressionante de engenharia moderna. Esses designs inovadores criam a ilusão de degraus flutuando no ar, sendo fixados diretamente na parede ou suportados por cabos de aço. Esse estilo é popular em residências de luxo e espaços comerciais sofisticados, adicionando um toque de modernidade e elegância ao ambiente. A escolha de materiais para escadas pode influenciar significativamente a estética e a durabilidade. Madeira, metal, concreto e vidro são opções populares, cada um com suas próprias vantagens e características. A madeira oferece um toque quente e natural, o metal é durável e resistente, o concreto é robusto e versátil, e o vidro proporciona um visual moderno e elegante. A combinação desses materiais pode criar designs únicos e inovadores, adequados a diferentes estilos e necessidades. A integração da escada ao ambiente é fundamental no design de interiores. Em casas com pé direito duplo, por exemplo, a escada pode se tornar um elemento imponente, conectando visualmente os espaços. Já em ambientes menores, o uso de materiais leves, como o vidro, cria uma sensação de amplitude e integração. Tecnologia e inovação. Com o avanço da tecnologia, surgiram inovações significativas no design de escadas. Escadas automáticas ajustam a altura dos degraus de acordo com a necessidade do usuário, proporcionando máxima conveniência e segurança. Escadas inteligentes equipadas com sensores de movimento e iluminação automatizada são exemplos de como a tecnologia está sendo integrada ao design de escadas. Materiais modernos, como aço inoxidável e vidro temperado, são amplamente utilizados em projetos de escadas contemporâneas. Esses materiais não só oferecem durabilidade e resistência, mas também contribuem para um visual limpo e sofisticado. As escadas de vidro, em particular, são populares em espaços comerciais e residenciais de alto padrão, criando uma sensação de abertura e luminosidade. A integração de elementos tecnológicos como iluminação LED e sensores de movimento pode melhorar tanto a segurança quanto a estética das escadas. A iluminação embutida nos degraus não só aumenta a visibilidade, mas também cria um efeito visual impressionante. Em escadas externas, a iluminação deve ser projetada para suportar condições climáticas adversas e fornecer luz suficiente para a segurança dos usuários à noite.
A tecnologia também trouxe inovações para a manutenção das escadas. Sistemas de monitoramento automático podem detectar desgaste e falhas estruturais, alertando os proprietários sobre a necessidade de reparos. Isso ajuda a garantir que as escadas permaneçam seguras e funcionais, reduzindo o risco de acidentes. Além das inovações tecnológicas, há um crescente interesse em práticas sustentáveis no design de escadas. O uso de materiais reciclados e técnicas de construção ecológicas ajuda a reduzir o impacto ambiental. Escadas projetadas para aproveitar a luz natural e a ventilação contribuem para um ambiente mais saudável e sustentável. Escadas de concreto são especialmente populares em ambientes públicos, como parques e praças. Sua durabilidade e resistência às intempéries fazem delas uma escolha confiável e de baixa manutenção. Além disso, o concreto pode ser moldado em diversas formas, permitindo criações arquitetônicas interessantes que se integram harmoniosamente ao ambiente. A tecnologia impulsionou a criação de escadas com design futurista. Sistemas de iluminação inteligentes, ativados por sensores de movimento, proporcionam segurança e criam efeitos visuais impressionantes. Segurança e normas. Normas de construção e segurança são cruciais para garantir que as escadas sejam projetadas e instaladas de maneira segura. Isso inclui a inclusão de corrimãos, degraus antideslizantes e sinalização adequada, especialmente em áreas de alta circulação. Em lares com crianças pequenas, o uso de portões de segurança pode impedir o acesso não supervisionado às escadas, proporcionando tranquilidade aos pais. Além disso, a manutenção regular das escadas é essencial para garantir sua segurança e longevidade. Isso inclui inspeções periódicas para verificar se há desgaste, limpeza adequada para evitar acúmulo de sujeira e umidade e reparos imediatos quando necessário. Em edifícios comerciais, a manutenção das escadas pode ser parte de um programa maior de gestão de instalações. A iluminação das escadas é um aspecto importante, tanto para a segurança quanto para a estética. Luzes embutidas nos degraus ou corrimãos podem melhorar a visibilidade e adicionar um toque de modernidade. Em escadas externas, a iluminação deve ser projetada para suportar condições climáticas adversas e fornecer luz suficiente para a segurança dos usuários à noite. A segurança nas escadas também envolve a educação dos usuários sobre o uso adequado. Isso inclui ensinar as crianças a subir e descer escadas com cuidado, segurar o corrimão e não correr. Em locais públicos, a sinalização clara e visível pode orientar os usuários e prevenir acidentes. Normas internacionais, como aquelas estabelecidas pela Organização Internacional de Normalização, ISO, e pela Associação Americana de Normas Nacionais, ANSI, fornecem diretrizes detalhadas sobre a construção e a segurança das escadas. Essas normas ajudam a garantir que as escadas sejam projetadas de acordo com padrões de segurança reconhecidos mundialmente. Além das normas de construção, existem regulamentos locais que podem variar dependendo da região. É importante que arquitetos, engenheiros e construtores estejam familiarizados com esses regulamentos para garantir que todas as escadas sejam seguras e estejam em conformidade com as leis locais. A conformidade com essas normas não só garante a segurança dos usuários, mas também evita problemas legais. O design ergonômico das escadas é outro aspecto importante da segurança. A altura e a profundidade dos degraus devem ser projetadas para garantir conforto e segurança ao subir e descer.
Escadas mal projetadas podem causar fadiga ou até mesmo acidentes, especialmente em escadas utilizadas com frequência. A ergonomia no design das escadas ajuda a prevenir esses problemas. Escadas de emergência devem ser projetadas com rigorosos padrões de segurança. Elas precisam ser facilmente acessíveis, bem sinalizadas e equipadas com corrimãos e iluminação de emergência. Em edifícios altos, essas escadas devem ser protegidas contra incêndio e permitir a evacuação rápida e segura de todos os ocupantes. No caso de escadas externas, a escolha dos materiais também influencia a segurança. Pedras naturais como granito e ardósia são opções populares devido à sua durabilidade e resistência às intempéries. Além disso, o design das escadas externas deve considerar a drenagem adequada da água para evitar o acúmulo e possíveis riscos de deslizamento. Escadas no mundo da arte. As escadas também têm sido uma fonte de inspiração no mundo da arte. Artistas de diversas épocas e estilos utilizaram escadas como elementos centrais em suas obras, explorando seu simbolismo e suas possibilidades visuais. Um exemplo notável é a instalação The Infinite Staircase, de Olafur Eliasson, que cria a ilusão de uma escada sem fim, desafiando as percepções de espaço e realidade do espectador. Escadas aparecem em pinturas clássicas e contemporâneas, muitas vezes como metáforas para a ascensão espiritual ou o progresso pessoal. O famoso quadro Jacó e o Anjo, de Gustave Doré, por exemplo, retrata a escada de Jacó mencionada na Bíblia, simbolizando a conexão entre o céu e a terra. As escadas, neste contexto, são vistas como um caminho de elevação e comunicação divina. Na escultura, as escadas também têm sido utilizadas de maneira inovadora. Artistas como Isamu Noguchi criaram peças que incorporam escadas em suas formas abstratas, explorando a interação entre espaço, luz e sombra. As escadas esculpidas por Noguchi muitas vezes evocam um senso de movimento e transformação, refletindo o dinamismo da vida moderna. Em instalações de arte contemporânea, as escadas são frequentemente usadas para criar experiências imersivas. A artista contemporânea Do Ho-soo é conhecida por suas instalações de escadas translúcidas que parecem flutuar no espaço. Essas obras desafiam as noções tradicionais de arquitetura e espaço, convidando os espectadores a reconsiderar sua relação com o ambiente ao seu redor. Escadas também são temas comuns em fotografia, onde são usadas para explorar perspectivas e composições interessantes. Fotografias de escadas em espiral, por exemplo, destacam a beleza geométrica e a complexidade dessas estruturas. O fotógrafo Hiroshi Sugimoto capturou imagens de escadas que se tornaram icônicas por sua simplicidade e elegância. Em exposições de arte, as escadas muitas vezes servem como elementos de destaque que guiam o visitante através do espaço. Museus e galerias utilizam escadas não apenas por sua funcionalidade, mas também como parte integral do design da exposição. Escadas bem projetadas podem melhorar a experiência do visitante, criando uma jornada fluida e envolvente através das obras de arte. As escadas também aparecem em arquitetura icônica, onde sua forma e função são celebradas como obras de arte. A escadaria do Museu Guggenheim, em Nova York, projetada por Frank Lloyd Wright, é um exemplo emblemático de como a escada pode se tornar um ponto focal arquitetônico. O design em espiral da escadaria guia os visitantes de maneira contínua através das galerias, proporcionando uma experiência única. Em resumo, as escadas no mundo da arte vão além de sua função prática e se tornam símbolos poderosos e elementos visuais fascinantes.
artistas e arquitetos continuam a explorar as possibilidades estéticas e simbólicas das escadas, transformando-as em obras de arte que inspiram e encantam. As escadas no esporte e nas atividades físicas. As escadas desempenham um papel importante no esporte e em atividades físicas. Elas são frequentemente usadas em treinamentos devido à sua capacidade de melhorar o condicionamento cardiovascular, a força muscular e a agilidade. Atletas de diversos esportes, incluindo futebol, basquete e atletismo, utilizam escadas em seus regimes de treino para desenvolver velocidade e resistência. No treinamento funcional, escadas são usadas para uma variedade de exercícios que envolvem subir e descer degraus rapidamente. Esses exercícios ajudam a melhorar a coordenação motora, o equilíbrio e a capacidade aeróbica. A simplicidade das escadas torna-as acessíveis e eficazes para pessoas de todas as idades e níveis de aptidão física. Parques de aventura e instalações de atividades ao ar livre frequentemente incorporam escadas em seus designs. Escadas de corda ou escadas de madeira podem ser encontradas em percursos de obstáculos, adicionando desafios físicos que exigem força e destreza. Essas atividades não só proporcionam diversão, mas também incentivam o desenvolvimento físico e a superação de limites pessoais. O uso de escadas em esportes não se limita apenas ao treinamento de atletas. Eventos competitivos, como corridas de escada, são populares em muitas partes do mundo. Essas competições desafiadoras envolvem correr até o topo de edifícios altos, como arranha-céus, e exigem excelente condicionamento físico. As corridas de escada são conhecidas por testar a resistência, a força e a determinação dos participantes. Os benefícios de usar escadas para a saúde e o condicionamento físico são numerosos. Subir escadas é uma excelente forma de exercício cardiovascular que ajuda a fortalecer o coração e os pulmões. Além disso, esse exercício simples pode tonificar os músculos das pernas, glúteos e abdômen. Estudos mostram que subir escadas regularmente pode reduzir o risco de doenças cardíacas, melhorar a saúde óssea e ajudar a controlar o peso. Muitas pessoas consideram que as escadas são uma forma conveniente e acessível de exercício diário. Incorporar a prática de subir escadas na rotina, como evitar o elevador e optar pelas escadas, pode trazer benefícios significativos para a saúde. Essa atividade pode ser realizada em qualquer lugar onde haja escadas, tornando-se uma opção prática para aqueles com agendas ocupadas. Em ambientes urbanos, escadas externas e públicas são utilizadas para promover a atividade física e incentivar um estilo de vida saudável. Programas de saúde comunitária frequentemente incentivam o uso de escadas como uma forma de exercício acessível e eficaz. A promoção do uso de escadas em espaços públicos pode ajudar a combater o sedentarismo e melhorar a saúde geral da população. É comum a utilização de escadas em esportes recreativos e atividades ao ar livre. Trilhas de caminhada e montanhismo frequentemente incluem degraus naturais ou construídos para facilitar o acesso a terrenos íngremes. Esses degraus não só tornam o percurso mais acessível, mas também proporcionam um desafio físico que muitos entusiastas do ar livre apreciam. Escadas e acessibilidade. A acessibilidade é uma consideração crucial no design de escadas. Tornar escadas acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida é essencial para promover a inclusão e a igualdade. O design universal visa criar ambientes que sejam utilizáveis por todas as pessoas,
independentemente de suas capacidades físicas. Isso inclui a adaptação de escadas e a criação de alternativas acessíveis, como rampas e elevadores. Rampas são frequentemente utilizadas como uma alternativa acessível às escadas. Elas permitem que pessoas em cadeiras de rodas, usuários de andadores e carrinhos de bebê acessem diferentes níveis de um edifício com facilidade. O design das rampas deve considerar a inclinação adequada para garantir a segurança e o conforto dos usuários. Normas de construção geralmente especificam a inclinação máxima permitida para rampas, garantindo que sejam fáceis de usar. Elevadores também são uma solução comum para melhorar a acessibilidade em edifícios de vários andares. Eles permitem o acesso fácil a todos os níveis, independentemente da capacidade física do usuário. Em edifícios públicos e comerciais, a instalação de elevadores é muitas vezes uma exigência legal para garantir a conformidade com as leis de acessibilidade. Em residências, elevadores domésticos estão se tornando cada vez mais populares como uma solução prática e elegante. Soluções inovadoras para tornar escadas mais acessíveis incluem a instalação de elevadores de escada. Esses dispositivos motorizados permitem que pessoas com mobilidade reduzida subam e desçam escadas com segurança e facilidade. Elevadores de escada podem ser instalados em quase qualquer tipo de escada, oferecendo uma solução flexível para melhorar a acessibilidade sem grandes reformas. O design das escadas deve incluir corrimãos em ambos os lados para proporcionar suporte adicional aos usuários. Corrimãos devem ser contínuos e estender-se além do início e do fim das escadas para facilitar o uso. Eles também devem ser projetados para serem facilmente agarrados, com diâmetros adequados para diferentes tamanhos de mãos. A altura dos corrimãos deve ser ajustada para atender às necessidades de todos os usuários, incluindo crianças e pessoas em cadeiras de rodas. A sinalização adequada é outra consideração importante no design acessível de escadas. Sinalizações visuais e táteis podem ajudar pessoas com deficiências visuais a navegar pelas escadas com segurança. Marcadores táteis nos corrimãos e pisos de alerta, táteis no topo e na base das escadas, são exemplos de adaptações que podem melhorar a acessibilidade. A iluminação adequada também é essencial para garantir que as escadas sejam claramente visíveis. O uso de contrastes de cores pode ajudar a destacar os degraus e corrimãos, facilitando a navegação para pessoas com deficiências visuais. Degraus com bordas destacadas em cores contrastantes tornam as escadas mais seguras e acessíveis. Além disso, superfícies antiderrapantes são essenciais para prevenir escorregões e quedas, especialmente em áreas externas ou onde a umidade é uma preocupação. A educação sobre a importância da acessibilidade também desempenha um papel crucial. Arquitetos, designers e engenheiros devem ser treinados para considerar a acessibilidade em todos os aspectos do design de escadas. A conscientização sobre as necessidades das pessoas com mobilidade reduzida e a importância do design inclusivo pode ajudar a criar ambientes mais acessíveis e acolhedores para todos. Escadas no dia a dia. Escadas são elementos comuns no dia a dia e desempenham um papel vital na estrutura dos ambientes em que vivemos e trabalhamos. Em nossas casas, as escadas conectam diferentes níveis e ajudam a maximizar o uso do espaço disponível. Elas são projetadas para se adaptar ao estilo arquitetônico do lar, seja ele tradicional ou moderno, adicionando uma estética atraente e funcional.
A importância das escadas na vida cotidiana também se reflete em diversos contextos, como escolas, hospitais e locais de trabalho. Em escolas, as escadas são projetadas para ser seguras para o uso infantil, com corrimãos adequados e degraus antideslizantes. Nos hospitais, a acessibilidade é uma prioridade, com escadas e rampas que facilitam o acesso para todos os pacientes e visitantes. Escadas externas são uma característica comum em espaços públicos, como parques e praças. Elas facilitam a circulação e a acessibilidade em terrenos inclinados, permitindo que as pessoas se movam com facilidade entre diferentes níveis. Escadas de concreto ou pedra são particularmente populares nesses ambientes devido à sua durabilidade e resistência às intempéries. No ambiente de trabalho, escadas são essenciais para a circulação e o acesso entre diferentes andares. Elas devem ser projetadas para suportar o tráfego intenso e garantir a segurança dos usuários. Em edifícios comerciais e escritórios, escadas de metal e vidro são comuns, oferecendo uma estética moderna e profissional. A manutenção regular dessas escadas é crucial para assegurar sua funcionalidade e segurança. A manutenção das escadas em casa é igualmente importante. Limpar regularmente os degraus e corrimãos ajuda a prevenir acidentes causados por sujeira e acúmulo de umidade. Verificar periodicamente a estrutura das escadas para identificar quaisquer sinais de desgaste ou danos é essencial para garantir a segurança de todos os moradores. Escolher o tipo certo de escada para sua casa ou ambiente de trabalho depende de vários fatores, incluindo o espaço disponível, o estilo desejado e as necessidades específicas dos usuários. Escadas em espiral, por exemplo, são ideais para espaços pequenos, enquanto escadas largas e retas podem ser mais adequadas para áreas com tráfego intenso. A personalização das escadas permite que elas se integrem harmoniosamente ao ambiente, atendendo tanto às necessidades estéticas quanto funcionais. Em espaços comerciais, a escolha das escadas pode impactar a experiência dos clientes. Escadas bem projetadas podem melhorar a circulação e a acessibilidade, enquanto designs inovadores podem criar uma impressão duradoura. Em shopping centers, por exemplo, escadas rolantes são essenciais para o fluxo eficiente de pessoas entre diferentes andares, contribuindo para uma experiência de compra agradável. Escadas também desempenham um papel importante em edifícios residenciais multifamiliares, como condomínios e apartamentos. Elas são projetadas para suportar o uso diário de muitos moradores, garantindo segurança e acessibilidade. Em muitos casos, as escadas são complementadas por elevadores, proporcionando opções de acesso para todos os residentes. As escadas externas e públicas são utilizadas para promover a atividade física e incentivar um estilo de vida saudável em ambientes urbanos. Programas de saúde comunitária frequentemente incentivam o uso de escadas como uma forma de exercício acessível e eficaz. A promoção do uso de escadas em espaços públicos pode ajudar a combater o sedentarismo e melhorar a saúde geral da população. Escadas na natureza. Na natureza, encontramos formações que se assemelham a escadas, permitindo a ascensão em terrenos acidentados e montanhosos. Essas escadas naturais podem ser formadas por processos geológicos ao longo de milhares de anos, criando degraus de rocha que facilitam a subida. Em muitas trilhas de montanhismo e caminhadas, os degraus naturais são uma característica comum, proporcionando acesso seguro e estável em terrenos íngremes. Trilhas em parques nacionais e áreas de conservação
frequentemente incorporam escadas construídas para ajudar os visitantes a navegar por terrenos desafiadores. Escadas de madeira, pedra ou metal são instaladas para fornecer acesso seguro a mirantes, cachoeiras e outros pontos de interesse. Essas escadas ajudam a preservar o ambiente natural, evitando a erosão causada por trilhas improvisadas e protegendo a vegetação nativa. Em regiões montanhosas como os Andes na América do Sul e os Himalaias na Ásia, as escadas esculpidas na rocha são comuns. Alpinistas e aventureiros usam essas escadas para subir montanhas e explorar terrenos remotos. Escadas de corda e de aço também são instaladas em algumas áreas para facilitar a ascensão em trechos particularmente difíceis, garantindo a segurança dos exploradores. Na ilha de Santorini, na Grécia, há uma famosa escada natural que conecta a cidade de Fira ao antigo porto. Com mais de 500 degraus, essa escada de pedra oferece vistas deslumbrantes do mar Egeu e é uma atração turística popular. Visitantes podem subir e descer a escada a pé, ou optar por passeios de burro, uma tradição local que adiciona um toque cultural à experiência. Escadas naturais não são apenas características de terrenos montanhosos, também podem ser encontradas em florestas, cânions e áreas costeiras. Em florestas tropicais, por exemplo, raízes de árvores e formações rochosas criam degraus naturais que facilitam a movimentação pelos densos ambientes arbóreos. Esses caminhos naturais são usados por locais e turistas para explorar a biodiversidade e a beleza das florestas. No Grand Canyon, nos Estados Unidos, trilhas como a Bright Angel Trail incluem degraus naturais e construídos que ajudam os visitantes a descer nas profundezas do canyon. Essas trilhas oferecem uma experiência única de exploração, permitindo que os visitantes vejam de perto as camadas geológicas que contam a história da formação do canyon ao longo de milhões de anos. Além das formações naturais, muitas culturas tradicionais criaram escadas em ambientes naturais como parte de seu modo de vida. As escadas dos terraços de arroz nas Filipinas são um exemplo notável. Construídas há mais de 2000 anos, essas escadas permitem o cultivo em encostas íngremes, demonstrando a engenhosidade e a adaptação das comunidades locais ao seu ambiente. Escadas naturais e construídas em ambientes selvagens também desempenham um papel importante na conservação e no turismo sustentável. Elas ajudam a direcionar o fluxo de visitantes, minimizando o impacto ambiental e protegendo ecossistemas frágeis. A manutenção dessas trilhas e escadas é essencial para garantir a segurança dos visitantes e a preservação da natureza. Explorar escadas naturais ou construídas em ambientes selvagens proporciona uma conexão única com a natureza. Essas escadas permitem que as pessoas acessem áreas de beleza natural inacessíveis de outra forma, promovendo uma apreciação mais profunda do mundo natural. Ao subir ou descer esses degraus, os visitantes têm a oportunidade de se maravilhar com a paisagem ao seu redor e refletir sobre a força e a resiliência da natureza. Grandes escadarias e escadas famosas. Ao longo da história, algumas escadarias se destacaram não apenas por sua funcionalidade, mas também por sua grandiosidade e importância histórica. Vamos explorar algumas das mais notáveis. A escadaria de Bramante, localizada nos Museus Vaticanos, é um exemplo impressionante de design renascentista. Projetada por Donato Bramante no início do século XVI, essa escada em espiral parece não ter fim, criando uma ilusão fascinante.
Seu design inovador permitiu um fluxo contínuo de pessoas, facilitando a circulação nos museus. A escadaria Potemkin, em Odessa, Ucrânia, é uma das escadarias mais famosas do mundo, especialmente após ter sido imortalizada no filme O Encouraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein. Construída em 1837, a escadaria consiste em 192 degraus e foi projetada para criar uma ilusão óptica, fazendo com que a parte inferior pareça muito mais longa do que a superior. A escadaria monumental de Montjuïc, em Barcelona, Espanha, é um exemplo impressionante de arquitetura paisagística. Conectando a Praça de Espanha ao Museu Nacional de Arte da Catalunha, a escadaria é ladeada por fontes e jardins. Ela é frequentemente utilizada para eventos e celebrações, como o famoso Show das Fontes Mágicas de Montjuïc. A escadaria Selarón, localizada no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, Brasil, é uma vibrante obra de arte. Criada pelo artista chileno Jorge Selarón, a escadaria é composta por 250 degraus decorados com mais de 2.000 azulejos de várias partes do mundo. Selarón dedicou grande parte de sua vida a embelezar a escadaria, transformando-a em uma atração turística icônica. A escadaria da Praça da Espanha, em Roma, Itália, é um dos pontos turísticos mais populares da cidade. Com 135 degraus, ela conecta a Praça da Espanha à Igreja Trinità dei Monti. A escadaria é um local de encontro popular para turistas e locais, especialmente durante a primavera, quando é decorada com azaleias florescentes. A escadaria Loreto, em Santa Fé, Novo México, EUA, é famosa por sua construção misteriosa. Composta por 33 degraus em duas voltas completas de 360 graus, a escada não possui suporte central e parece desafiar as leis da física. Construída por um misterioso carpinteiro, a escadaria é um ponto de interesse popular, atraindo visitantes curiosos sobre sua engenharia. A escadaria do Capitólio em Washington, D.C., EUA, é uma das mais icônicas do país. Localizada na fachada oeste do Capitólio dos Estados Unidos, ela é frequentemente usada para cerimônias importantes, como as posses presidenciais. A grandiosidade e o simbolismo da escadaria refletem a importância do Capitólio como centro do governo americano. Estas grandes escadarias não apenas facilitam a mobilidade, mas também capturam a imaginação das pessoas com sua beleza, engenhosidade e significado histórico. Elas são testemunhos da habilidade humana de combinar funcionalidade com arte, criando estruturas que se tornam marcos culturais e históricos. Conclusão: ao longo deste vídeo, exploramos detalhadamente o mundo das escadas, abordando desde sua rica história até suas aplicações práticas e simbólicas na cultura popular. As escadas têm desempenhado um papel fundamental na arquitetura e no design ao longo dos séculos, evoluindo de simples estruturas de madeira e pedra para sofisticados elementos de design em vidro e metal. Estudamos como diferentes tipos de escadas, como as de madeira, metal, concreto e vidro, são utilizadas em diversos contextos, desde residências e edifícios comerciais até espaços públicos e parques. Também discutimos o impacto das inovações tecnológicas no design e na funcionalidade das escadas, incluindo o uso de materiais modernos e tecnologias avançadas. Na cultura popular, vimos como as escadas aparecem em músicas, filmes, literatura e arte, muitas vezes carregando significados simbólicos profundos. Elas representam progresso, ascensão e transformação, capturando a imaginação de artistas, escritores e cineastas. Além disso, exploramos o simbolismo das escadas em diferentes culturas e tradições religiosas, destacando seu papel como metáforas de crescimento espiritual e pessoal.
No esporte e nas atividades físicas, as escadas são ferramentas valiosas para o condicionamento físico, ajudando a melhorar a resistência, a força e a agilidade. As competições de corrida de escadas e o uso de escadas em treinamentos atléticos mostram sua importância na preparação física de atletas. Também abordamos a importância da acessibilidade no design de escadas, destacando como rampas, elevadores e soluções inovadoras tornam os espaços mais inclusivos para pessoas com mobilidade reduzida. Normas de construção e segurança garantem que as escadas sejam projetadas para serem seguras e funcionais para todos. Por fim, vimos como as escadas naturais e construídas em ambientes selvagens permitem a exploração da natureza, facilitando o acesso a terrenos desafiadores e preservando o meio ambiente. Desde trilhas de montanhismo até formações naturais em parques nacionais, essas escadas conectam as pessoas com a beleza e a força da natureza. Espero que este vídeo tenha proporcionado uma visão abrangente e informativa sobre o tema Tudo sobre Escadas. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada e esperamos que tenha sido relaxante e educativo. Desejamos a todos uma boa noite de sono e um descanso tranquilo.